Eu usei o pior software da história da computação, que é o Windows ME. Eu também usei. Com certeza. Mas você não desenvolveu o Tableless pro Internet Explorer 6. Eu Já, tive sim. que fazer isso. Nossa senhora. Tinha que fazer CSS e... Não funcionava E de jeito JavaScript, um para cada browser. Tinha que fazer 3 sites, praticamente. Você fazia o certo e o errado depois pro IE. Falando dos ancestrais dessas startups, eu recebia motoboy da Netmovies em casa com DVD. Finada Netmovies. Também conhecida como a Netflix brasileira. Exatamente. Que não pivotou, né? Não virou streaming. Até tentaram uns anos atrás, muito recentemente, mas morreu. Mas era o modelo de negócio, você alugava o DVD, só que no caso deles entregava em casa. Era o modelo copiado da Netflix americana, que começou assim, né? Mas aí você entrega a idade realmente também. O que eu percebo, assim, é a gente querer enquadrar uma empresa num método específico. Aqui nessa empresa tem que ser... Não, pera. Sim. Porque eu sou líder de Kanban, então eu... Isso. Né? Igual todo mundo queria ser o Spotify no começo. Perfeito. Tem que ter Squad, Tribe, Chapter. E qual que é o framework de agilidade que roda lá dentro? Não tem a menor ideia. Eu tive em Barcelona no começo do ano e me surpreendeu bastante porque eles usam muito cartão de crédito, só que lá eles não têm a nossa mania aqui do chip pra ficar colocando. Tudo pra eles é pagamento por aproximação. O cara nem te pergunta, ele já faz assim com a maquininha pra você encostar. Ou com o celular. Eu fiquei olhando e falei, não, é chip. O cara, Uga. Eu falei, nossa. E aí bravo, né? E bravo. Você fala, Vamos fazer o pagamento como faziam os maias. É aquela, né? Desculpa, eu sou só um brasileirinho aqui, né? Você falou agora também de férias. Antigamente, época pré-celular, o que as pessoas faziam? Elas iam pra praia, sentavam numa cadeira, palavras cruzadas. Eu lembro muito da minha infância, minha mãe lá fazendo palavras cruzadas. Sabe? Era aquelas revistinhas que hoje você não vê mais. Né? E talvez o ponto ali, eu vou codar, não é o codar, é o passatempo. Acho que é diferente você fazer uma coisa porque você quer fazer, porque você gosta, e outra, putz, eu preciso fazer isso aqui, tá um saco e não consigo. E aquela do desafio também, né? Sim. Acho que muita coisa, eu vou resolver isso aqui, putz, não consegui, você vara a madrugada porque você quer resolver. Cara, programador é o bicho mais movido a desafio do mundo, cara. E eu venho estudando muito motivação, eu venho estudando muito sobre isso, de gamificação e tudo mais, e você começa a perceber o que motiva a pessoa, por que ela fica lá horas, por que acontece, o que faz a pessoa ter vontade de fazer e não porque é obrigado, sabe? Muitas vezes você vai fazer alguma coisa que você gosta, mas você é obrigado a fazer, você não faz. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio que falaremos sobre tecnologia e mais um monte de coisa que só Deus sabe onde vai parar esse episódio hoje. Eu tô aqui com 3 grandes amigos meus, a gente vai fazer uma pauta especial aberta aqui para conversar sobre tecnologia. O céu é o limite? O céu é o limite. O céu é o limite. E vamos conversar falando sobre coisas do dia a dia de tecnologia que tem a ver com toda a nossa história que chegamos até aqui, né? Estamos comemorando aqui 1 ano de PPT Não Compila, 50 episódios, né? Vocês poderam conferir aí na semana anterior o especial com os melhores momentos, 50 episódios. E eu tô aqui com esse pessoal para comemorar e falar sobre todos esses assuntos de uma maneira mais aberta e mais divertida e descontraída. Espero que vocês gostem. Aqui do meu lado direito está Cíntia Mastro Domênico. A minha filha me ensinou um negócio... Já pra começar bem, né? Peraí que o seu cargo é muito chique no Salesforce. É Sales... Senior. Isso que não bebeu ainda. Esse é só o começo. A hora que começar já era. Senior Program Architect na Salesforce. Isso aí. Obrigado, Cip, por você ter vindo. Dá um oi pra galera aí. Oi, gente. Aqui na ponta esquerda da mesa... Ponta esquerda, canhoto. Sempre bom. Klauber Stipkovic. Cara, eu sempre sou acerto o nome, né, cara? Sim, senhor. Anos de faculdade, né, amigo? Verdade. Tem mais o que fazer. O Klauber já é figurinha carimbada aqui. 3º episódio, né, mano? Terceiro ou 4º, eu acho. Não sei. Agora eu perdi a conta já. Também. O Klauber, que é líder de front-end lá na Avita, certo? Avita, é o cara que faz o Firefox. Também. Só isso. A gente tá ali, junto. É isso aí. Obrigado, mano, por ter vindo. Valeu. Fabinho! Fábio Martinelli. Meu amigo de anos, aí, desde a época que a gente mexia com um framework de uma linguagem que eu não posso falar qual que é, porque senão eu perco credibilidade. Mas começa com P e Fortran, não era? Com... Fortran? Não. Basic eu mexi, hein? Basic, eu posso falar que eu sou um programador. Quando eu tinha 14 anos, eu mexi com Basic.
Eu também comecei com Basic. No meu TK-95. Comecei com Pascal. Eu comecei com Basic. E vocês fundaram a primeira Twilio, pelo que eu fiquei sabendo hoje. Praticamente. É. Quase. Pra quem não conhece a Twilio aí, deixaram de contratar esses grandes. Pois é, quase criamos a Twilio antes da hora, né, Fabio? O Fábio, que é CEO da Zup. A Zup. Né? Uma startup de fidelização de clientes. Isso aí. Fala um pouquinho da Zup aí e dá o endereço pra galera conhecer. O endereço zupy.com.br. Não é aquela consultoria, tá? Não. Não, Porque não é nem é. a meio de pagamento, nem... Não é. Praticamente a gente traz um pouquinho de inovação, vou falar bonito aqui, inovação para o varejista, que a gente pega o cartãozinho de fidelidade de papel que você carimba e as pessoas perdem, coloca no celular, mas isso é só a base do problema que a gente resolve, porque vai muito longe em cima disso aí. Vai a longe. gente precisa conversar mais sobre esse tema específico Sim. de fidelização de clientes e gamificação. O Fabinho é um empreendedor aí desde sempre que eu conheço e se você quer saber mais sobre essa história que falou aqui de fidelização, etc., em breve ele vai estar no EmpreendaCast. Então, se você não segue o EmpreendaCast, segue lá Tá que perdendo. vai aparecer o episódio do Fabinho que vai falar sobre isso lá. Merece um especial, né? Merece. Vamos falar sobre bastante isso. É isso aí. Hoje vamos falar bastante sobre startup, sobre tecnologia, sobre a nossa vida, até sobre música a gente vai falar aqui. Vamos falar sobre bastante coisa. Obrigado pela presença de vocês. Bora! Bora. Bora! Eu acho que eu já gravei alguns podcasts que a galera pedia porção no meio do caminho, mas que eu nunca comecei com um cara comendo na mesa, que é a primeira vez, cara. Tá vendo? Tudo tem sua primeira vez. Acho que é a primeira vez Vamos que eu tomar aí pra começo um podcast com um cara jantando na minha frente. E meio mal educado, né? Que ele se pediu 5 pra ele. Pois é, né, Olha, cara? Você eu viu? ofereci. Não. Uma coisa é eu falar, eu já quero, vou comprar pra todo mundo. É que quando você pede pouco e oferece, já tá meio que, tipo... Vocês não querem não, né? Tá implícito. Eu tô em fase de crescimento pros lados, mas tô, pô. Vocês não querem não, né? Bem Vocês que não, na né? escola, né? Ninguém quer, não, né? Não quer não, né? É a picanha de urubu. Gente, não fala isso. A clássica picanha de urubu. A craque. Era carne fresca, pô. Tinha acabado de morrer. Pelo menos tava fresquinho. Mais fresco que isso, impossível, né? É. Cara, essa história, a camiseta do Clauber me lembra a época... Um abraço Que a pro gente- Peter Punk, inclusive, né? Abraço pro cara, né? A lenda. Que era mais ou menos nessa época que a gente instalava Kurumin Linux, não era? Sim, senhor. O Conectiva, etc. Cara, a gente tá ficando velho, Fabinho. Não. Tamo Pressão ficando sua. velho. O último Slackware que eu instalei foi o 11, tá? Deve estar no 42. Eu cheguei a instalar o 13 ainda. Acho que o último que eu instalei foi o 11. Agora deve estar no... Nem sei. Preciso até dar uma olhada qual que é a versão que tá agora. Ah, você tá usando camiseta de poser, então. Você usa outra disso. Não, senhor. Você Não, tá senhor. só fazendo uma média. Eu estou usando porque ela voltou a caber. Entendeu? Ele tá se seniorizando. Exatamente. Esse é o ponto. Entendi. Não, mas eu me recuso, porque eu sou da rede de coaxial Novel. Cara, é Meu verdade. primeiro servidor foi Novel, então para, gente. E eu sou bem mais Vamos nova só que todos limpar vocês. a naftalina aqui de cima da mesa, porque tá difícil o negócio. Poeira, né? Nem fala, eu Não. instalei o Windows no disquete. Porra, Cara, eu nunca, também, cara. Nem nunca. Ó, Windows 3.11. quem nunca? Aham. Tela azul já era no 95, não é? É isso mesmo, é. Eu usei o pior software da história da computação, que é o Windows ME. Porra, eu também usei. com certeza. Mas você não desenvolveu o Tableless pro Internet Explorer 6. Eu Já, tive sim. que fazer isso. Nossa senhora. É, tinha que fazer CSS e... Não funcionava E de jeito JavaScript, um para cada browser. Tinha que fazer 3 sites, praticamente. Você fazia o certo e o errado depois pro IE. né? Isso. Que Deus o tenha, Internet Explorer. Foi tarde. E falando nisso, a engine do Edge é WebKit? Sim, senhor. Por isso que funciona? Eu sempre quis fazer essa pergunta, não sabia pra quem. Eles incorporaram a engine do o V8 lá, né? Ah,
porra, baixou um pouquinho o ego da Microsoft e falou, cara, vamos pegar de quem sabe. A gente não sabe, né? É. Vamos admitir? Vamos admitir que ele tá tentando há quantos anos que a gente tá tentando fazer um navegador e não tá dando Software certo? o sistema operacional já não funciona lá, aquelas coisas. Né? Browser, vamos Pelo consertar, menos. não só, né? Porra, isso foi só agora no Edge, né? Que rolou, né, cara? Ué. Se bem que quando a gente fala, porra, agora no Edge, quantos anos tem o Edge já, né? Sei lá, já tem um certo tempo já aí. O Edge servia pra... Muito importante o Edge vir com o computador. É com ele que você abria pra baixar o Chrome, É né? isso aí, aham. Exato. É importante As pessoas demais. já me ofendendo. É. Tem que baixar o Firefox, cara. Não é o Poxa. Chrome. O cara tá com cara da Mozilla na mesa. Ai, Eu desculpa. vou ali e já volto. Eles têm ciúme, cara. Não sabia. Eles têm ciúme. Não, ele tem browser de estimação, que isso. Pô, 17 anos de contribuição na Mozilla. Caraca. Então, Você é do coração. pode até usar o Chrome, mas não deixa ele saber. Exatamente. Só não deixa eu saber. Mas eu já falei que eu uso o Brave pra poder acumular os batchzinhos ali e ter os pop-up bloqueados. Brave do Brandon Ike, o cara que desenvolveu o JavaScript, inclusive. Ele é o cara que criou em 2 semanas o JavaScript. 2 semanas? 2 semanas. Ele me contou. Cara, eu não consegui aprender JavaScript em 2 semanas. Nunca criou. A primeira, 20 anos desenvolvendo, a primeira versão do JavaScript, ele se entrancou em casa, ele ficou 2 semanas, pegou o mesmo esquema que era o esquema, criou o JavaScript e falou, beleza, ó, tá aqui Netscape na época, né? Então tá aí, chama do jeito que vocês quiserem. Pô, o cara é o pai do TypeScript, então, praticamente. Porque o TypeScript compila Veio pra daí. JavaScript. É o que veio daí, né? Deve ter tomado um pé na bunda pra ficar 2 dias enfiado ali sem ter o que fazer. O que Nada, nos que era puxa. solteiro. Não, o que nos puxa a playlist. Vocês já viram essa série? Eu vi. No Netflix? Eu vi. Eu recomendei pra você, poxa vida, do Spotify. Era esse? era esse. Isso é idade, É que tá? ninguém- Isso já é idade. Não, mas é que ninguém fala o nome. Todo mundo fala, você já viu a série do Spotify? Não, chama Não, playlist. eu falei da playlist. Não sabia. Eu não sabia que era o nome da Não falei, playlist. desculpa, foi falha minha. Você tava doente. Tisque, Preciso tisque. ficar 3 dias em casa, me recuperando do H3. Mas eu não sei se era talvez eu tenha ficado com a tag... Zoada. Com o hashtag série do Spotify, né? E aí você não quer achar. Não. Pô, que bosta, tá vendo esse meu motor de busca da Netflix? Se eu colocar a série do Spotify, ele não vai retornar? Se eu colocar Spotify, talvez. Agora, a série do Provavelmente. Spotify, creio que não. Mas aí eu ia ser burro também, né? De procurar a série do Spotify no Netflix. Imagina. Não sei, você olhar- devido às Mas referências. recomende a série. Putz, eu assisto muita série, né? Então, de business, todas eu já mato desde o começo. Mas a melhor ainda é a do Uber. A do Uber eu não vi. Eu vi Nossa. Cara, eu tô muito atrasado. Eu preciso parar de ver aquela countdown da SpaceX lá 5 vezes Não, por semana. cara, assim, a nova novidade do Vale do Silício é: sua startup só deu certo se ela já tem uma série. É isso aí, perfeito. Entendeu? Porra, aí sim. Porque tem a da WeWork, Tem. Eu ouvi tem a falar do deu muito disso. certo, Spotify. É Super Pumped, só pra colocar. Isso. Super Pumped. Eu vi recentemente a da Teranos, eu esqueci o nome. Maravilhosa, do sangue lá. Da Teranos é foda. Outra que Qual não deu das? certo Nossa, também, mano, né? Não deu certo, mas e Uber também é questionável, né? De Então. todas essas aí que deu certo foi Spotify até agora, né? E eu tô começando a me perguntar que mundo que eu tô vivendo. Sério, esses dias eu tava assistindo a 5ª vez aquela série do Elon Musk lá, a Inspiration 4 lá, não sei o que. 5ª vez já tava assistindo. Para quê? Ah, legal, né? Dá um quentinho no maravilhoso. coração. Tá mas- faltando bug na Mozilla pra corrigir, velho? Não, é porque assim, quando eu tô escutando alguma coisa que eu já escutei, 5 pelo vezes. menos eu cancelo e consigo focar no bug, entendeu? Entendi. Não, mas a da Teranos, maravilhosa. Tem que assistir as 2 versões, né? Uma que tá no Netflix e a outra que tá na Eu assisti o da como é? Prime Video, Não é Prime Video, HBO. é aquela que você ganha junto com a Disney. Do Star Plus. Star Plus, isso. perfeito. Eu assisti o da Star Plus. Tem um que é um filmezinho e o outro que é a série. Isso. A série é mais detalhada, assim, É. conta mais a evolução e tal. E é bem legal. Eu recomendo para quem tem vivência e já passou por questões de MVP da Teranos. Porque quem conhece a história sabe que, tipo, pô, não, mas vamos começar assim. A gente vai lá, testa naquela máquina e tal, vamos evoluir, o MVP, depois. Cara, isso vai virando uma bola de neve, né? Falta de visão de produto e de viabilidade. Fica aí o. Na verdade, eu discordo. Porque ela fez o certo, né? É o que a gente mais tem hoje. MVP em PPT. Mas Até não é o porque, certo, pô. peraí,
PPT é o quê? PPT, não. Pila. No caso lá, não analisava, porque era Tá pior exame de ainda, sangue, né? pior ainda. E é engraçado que hoje, quando você tá vendo esses pits, são várias startups que nem validou a hipótese, não sabe nem pra onde é que vai. Exato. Mas ele tem um PPT bom. Tem um PPT bom. Que no caso ali era o MVP, era a maquininha que não fazia nada, Da né? maquininha que não fazia Espera nada. 5 minutinhos aqui que eu já volto. Estou dando aqui o spoiler pra quem não assistiu. Eu já volto com o teu resultado. Mas queria falar da Super Puppet, que ela não é só do Uber. A ideia é que se construa outras em cima. Então é a Super Puppet, aí a... Como é que é a Super Puppet? Ah, vai ser uma série sobre negócios. Vai ser tipo aquela Chef's Table, né? Que eles vão Isso aí. entrevistando um chefe em cada episódio. Então a legal. primeira é Super Puppet, abatalhado pelo Uber. Aí vai ter a Super Puppet, alguma outra coisa, assim por diante. Aí tem essa, tem a do Teranos, Uber, WeWork, né? Sim. E agora a da Zup. Caramba. da Olha. Spotify. Próximo Mas grande... você não deu seu É só- depoimento, seu feedback, a sua visão do que aconteceu. Mas ali. peraí, vai ter um episódio do Super Pumped sobre Spotify, mas tem Não. a da Spotify A que chama Super Puppet playlist. vai isso? ser isso. A da Spotify é a playlist. A Super Puppet, a ideia é que seja outros títulos. Então é Super Puppet, a batalha do Uber. Super Ah, Puppet, tananana. Entendi. Temporadas. É, São temporadas e não episódios, né? Entendi. Isso aí. Tem uma curiosidade, não sei se alguém já foi pro Google aqui, Só que Já. só aqui em São Paulo. Em São Paulo. mas o Google de São Francisco é igualzinho dos estagiários. Igualzinho. Da quadra de vôlei, a yoga. Foi filmado lá, não foi? Foi. Não. Porque pra mim pode ter sido filmado e construído alguma coisa. Não. É real. It's real. É a mesma coisa. E daí sobre da playlist lá do Spotify, o que eu imaginei, né? Pra você ver, né? Não tinha modelo de negócio. É ser apaixonado pela ideia. E isso destrói tudo que a gente está aprendendo recentemente sobre startup. Porque, no caso, ele é apaixonado pela ideia, ele sabia o produto final que ele queria, mas ele não tinha um modelo de negócio, não era monetizável e ele não tinha parcerias. Não, é legal, é romântico no caso do Spotify. Mas é real. Mas de quantas startups assim vão dar certo, né? Porque é um ponto fora da curva que, né? Aí que- É diferente. O outro spoiler é que o segundo acionista, né, são 2 sócios, um do produto, o cara de tecnologia, e o segundo do dinheiro. Então, se você tem dinheiro infinito, você pode ser apaixonado pela ideia. Que é o sistema empurrado de antigamente, né? Então, a gente tem o sistema Toyota agora, que é o sistema puxado, e o sistema empurrado. Eu vou produzir, você que corra atrás para contar. Mas o legal da história é que é a mesma história contada por vários personagens. Né? Então, todo mundo que ajudou a construir o Spotify conta o teu lado da história. E por que isso é importante? Não sei se você que gosta de Elon, já leu a biografia do Elon? Já tem que ler a biografia do Elon junto. Gostava quando ele ficava na parte de tecnologia. Quando ele começou a encontrar a solução pra guerra no Twitter, etc. Eu falei, cara, volta pra onde você sabe, bicho. Pelo amor de Deus. Volta a lançar foguete, tá bom. É isso, exato. Elon maravilhoso. No Vale do Silício, quando você encontra as pessoas que participam disso, né, conta a história dele. Ele é vendedor de sonho. Porque se chegar para qualquer lugar e falar, vou mandar foguete, vou competir com a NASA, não vai, né? Lindo. Sim. Só que, aí que é o ponto, ler Peter Thiel, que é do 0 a 1, certo? Do 0 a 1, se eu não me engano, o nome do livro. Se eu não me engano, é isso mesmo. Do 0 a 1, junto com a biografia do Elon. Porque aí vai contando a história do PayPal, né, de quando o Elon compra o PayPal. Na verdade, ele não compra, eles se unem e conta a história de estratégia de marketing, por que eles se uniram. E aí você entende a máfia PayPal. Conhecem a máfia PayPal? Tinha que estar aqui projetando já a máfia PayPal. Não, aqui só projeta se pagar. Aqui a regra não é bem assim. Não sei se eles vão ter dinheiro pra isso. Não né? é assim. Vamos mandar uns Dogecoin aí. Vamos pagar em Cardano. E aí a máfia PayPal são o Twitter, Facebook, todos os produtos que foram construídos, todas as startups foram construídas com dinheiro do PayPal, da venda da PayPal. Por isso máfia PayPal. Sim. E o Elon faz parte. Sim. Voltando pro MVP que você falou. Mas só tirando uma dúvida sobre o Elon, é verdade que a grana que ele usou pra montar o PayPal e tal era de uma mina de esmeraldas? Não, mentira. E etc? Pelo que eu li, não.
Não, e tenho todo essa estudo dúvida. que tem, né? Essa Que o história pai do pai dele era dele... dono de uma mina de esmeraldas e tal. Não sei se isso é fake news ou não. Fake news. Certeza mesmo? Fake news. Então é fake news. O Elon, ele é um cara que veio do zero, tá? Ele realmente batalhou. Porra, o cara lá em Pretória, né? Eu estive na África do Sul ano passado, conheço Joanesburgo, Pretória e Cape Town. Cara, tem que dar os parabéns pro cara sair no apartheid pra chegar no Canadá, bater Não, na porta de banco. Sem dúvida. E teve o detalhe, ela que leu o livro também acho que lembra. Tem um ponto no livro que ele foi trabalhar se enfiando nos buracos lá pra limpar cano. É isso aí. E aí os caras não queriam. Ele falou, não, eu vou. E era um negocinho muito... Cara, por que o cara ia se enfiar em cano? Eu tenho uma coisa que eu acho mais incrível no Elon Musk. Tem foto dele com 25 anos, ele já tava careca. Agora o cara tá cabeludo e bonito. A minha esperança é chama dinheiro. ficar rico também. Mas, Fabinho, o que você ia falar? Money. Não, eu achei interessante o ponto que a Cíntia falou as startups que começam sem modelo de negócio, talvez só com investimento, né? Mas a maioria, se a gente olhar daquela época antiga, o Google começou assim, Facebook começou assim, sabe? Tem algumas outras, não vou lembrar agora, né? Que começaram também sem um modelo de negócio, mas talvez com uma ideia revolucionária. Então, não sei que ponto que a gente consegue dividir, sabe? Entre você já começar pensando em ter um modelo de negócio ou resolver um problema que você fala assim, não, isso aqui realmente vai fazer diferença para as pessoas, ou mesmo, que nem no caso do Spotify, ele veio para combater a pirataria, porque as gravadoras estavam tendo um problema enorme por causa do Pirate Bay e download de torrent, né? Napster. Foi até Sim, nessa Napster mesma Metallica, época. né? E não existia nenhum modelo de negócios ainda pronto. Mas eles chegaram com uma solução que realmente você dava um play e já estava lá todo o E é catálogo. mais ou menos na mesma época que a Apple começou a tentar fazer com os O iPods, iTunes, aham. com o iTunes, que você pagava por faixa. E, Sim. cara, não E tá fazia o lá. menor sentido. Ele conta essa estratégia, mas aí qual que é o ponto, né? Todos que você trouxe não resolve o problema. O modelo de resolver o problema ele é atual. Sim. Construa uma startup que resolva o problema. Sim. Antes tive uma ideia, vou botar essa ideia para rodar. Qual o problema o Spotify resolvia? No livro, na série nenhum, né? Certo? Resolvia o problema da... As pessoas queriam música, as pessoas queriam ter acesso Mas a eles isso. tinham Consumo música. regular Olha, de música, sem ser pirata. Aqui eu já vou começar a entregar a idade muito. Andando essa semana em Guarulhos ali, tinha um lugar que eles alugavam CD de música. Você imagina isso? Eles alugavam. Foi logo depois que eu assisti Pessoa a série. maravilhosa. Então, começou, o CD era caro, né? Acho que era uma coisa de 20 reais. Quando Sim. 20 reais você comprava, tipo, 200 pãezinhos, sabe? Nessa proporção assim. Hoje E aí compra 2. E olha lá. Tá comendo bem, hein? E é recheadinho, pronto, já foi mais que isso, você come um. Aí é um. E eles alugavam CDs de música. E as pessoas pagavam para poder conhecer, para poder... Talvez até para copiar umas fitas cassete, que nessa época ainda existia um pouco disso. Que pessoa né? maravilhosa, empreendedora nata. E aí você passa, hoje tá fechado, sabe? As pessoas baixando música e puxando no Spotify que você dá um play e acontece tudo Porque hoje isso. a gente não grava mais CD, né? Falando dos ancestrais... CD morreu. Falando dos ancestrais dessas startups, eu recebia motoboy da Netmovies em casa com DVD. Finada Netmovies. Lembra? Netmovies, a finada Netmovies, também conhecida como a Netflix brasileira. Exatamente. Que não pivotou, né? Não virou streaming. Até tentaram uns anos atrás, muito recentemente, mas morreu. Mas era o modelo de negócio, você alugava o DVD, só que no caso deles entregava em casa. Era o modelo copiado da Netflix americana, que começou assim, né? Mas aí você entrega a idade realmente também. Mas eu tô mesmo, acabou. Olha aí. Mas você tá com o cabelo ainda, pelo menos. Então, né? E tá ficando branquinho, tá ficando mais legal. O legal é questionável, mas tá ficando Então, branquinho. é que não dá, né, pra discutir com você. Você não passa por essa experiência de andar na rua e o pessoal olhar assim. Que cabelo legal. cabelo Essa legal. realmente não passa. Realmente essa Então não dá. Não, mas realmente, eu tô reparando, tem muito cabelo mesmo. Olha lá, tá vendo? Tá vendo como olha? Tá vendo como chama atenção? Deve ter pago uma grana de implante ali. Ó, esse implante aí ficou bom, hein? Ficou colorido. Deixa eu passar contato. Isso é reflexo da idade. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever
é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Mas cara, esse negócio dessas startups do começo mesmo, né, da nascente ali, das pedras primordiais do Vale do Silício, eu acho que tinha muito essa pegada de investimento em ideias que eram revolucionárias, e aí se investia em transformar aquilo em negócio. Só que hoje, com a diversidade de ideias que a gente tem, cara, vamos ser honestos, tem muita ideia bosta por aí. Só que às vezes é uma ideia bosta que vira um negócio que talvez tenha mercado. Então o investidor ele vai olhar, cara, o que você quer fazer? Esse é o seu produto? Tem mercado? Tem roadmap? Quanto precisa de dinheiro? Qual que é o retorno? Às vezes o cara até bota isso na rua. Não precisa ser uma ideia genial. O Google, por exemplo, cara, era um algoritmo. Os caras chegaram à conclusão de que podia indexar a web com aquele algoritmo depois. Né? E virou o que é, né? É que não foi feito para ser um negócio, né? Exato. É isso, é que hoje a gente está montando startups com perfis muito diferentes, né? Então eu tenho um cara de tecnologia e um cara de negócio. Ou muitas vezes eu tenho um cara de negócio que, como a tecnologia está tão acessível, né? Tão low code, que eu posso programar, eu posso codar. Malditas nuvens, né? Agora todo mundo sobe um servidor. Antes a gente tinha que ligar lá no... Como era o nome? Aquele... Caralho, eu tô ficando tão velho que eu esqueci o nome. O servidor dedicado lá, o Bras... Não era... Brasnet? Não. Brasnet era conexão. Softlayer. Softlayer, meu Deus do céu. Tinha que logar no Softlayer e pagar o servidor dedicado, que custava um rim. Muita gente da nossa época trabalha TI tem um rim só porque gastou nessa época. Exatamente. Um era o servidor, outro era o rim. Isso, exato. Mas eu acho que isso define muito as pessoas. Eu não sou de TI, eu sou de tecnologia. Eu sou de tecnologia, eu acho. Cíntia, você já é da área descolada da TI. Você já é da área descolada. Você é design thinking, negócio, Eu descobri etc. que eu ia ser pobre se eu continuasse. Eu sou bacharel em sistemas de informação. A gente continua insistindo no técnico, entendeu? Aí eu vi que eu ia continuar sendo pobre, eu falei, Isso o quê? chama nerd. Isso. Exato. Não. Tem muito nerd que fez muita grana aqui. A gente conhece muito brasileiro que, É que o cara teve aquela luz divina, falou assim, acho que não vai dar certo isso aqui. Deixa eu sair. Vou ajudar esse infeliz aqui com React, vai ganhar dinheiro. Deixa eu parar de codar, ficar me enchendo de pizza, Red Bull e codando, né? Não, mas peraí, então. Mas vamos também falar agora da aceleração salarial. Você falando que estava querendo ir para o Canadá. Eu conheço muita gente, muita mesmo. Está trabalhando, inclusive um amigo em comum nosso, já cito o nome aqui, fazer um merchan dele, que eu tenho ex-liderados meus que estão trabalhando para o Canadá 40 mil PJ. 40 mil reais. 40 mil reais. Pô, dólares eu já falo, qual que é o número aí que eu mando currículo? Mas é só fazer a conta, É 10 mil dólares. 10 mil dólares, tá 4 e pouco dólar. O canadense acho que tá 3,70 e poucos, quase 4 reais. Perfeito. 11 mil dólares por mês, tá certo. A conta fechou. Você é brasileiro, se você for canadense é 15. É isso, perfeito. Perfeito. É barato, mão de obra barata. Exato. Então eles estão catando muito. Por 8 tô indo. A imigração lá tá pegando os caras a rodo, viu? Então, não, mas acho que... eu que trazer o nome da pessoa... Lucas Galindo, lembra? Lembro. Paulo Rusa. Um abraço. Tá trabalhando agora na Alvin. Já ouviram falar da Alvin? Alvin. É uma nova startup lançada lá na Estônia que vem resolver problema de dados. Aí eu não vou entrar... Lembrei dos esquilos quando você falou. Também, óbvio. Enfim. Eu nem assisti, mas eu lembrei. Alvin dos esquilos. E ele tá agora com dando treinamento, consultoria, para fazer entrevista fora. Ele lembrou de mim e falou assim, vem fazer uma entrevista aqui na Alvin para ser líder de tecnologia dos caras. Olha que legal. E aí também, para trabalhar ganhando fora. E aí o que eu comento desse sonho é que quando a gente não consegue fazer esse dinheiro no Brasil. Uma hora que você consegue fazer grana no Brasil, você para de ser refém do sonho de falar, eu quero morar no Canadá, quero morar... Eu sou apaixonada por Cape Town.
Daqui a pouco eu já vou manter meu apartamento lá. E aí eu já vou o ano que vem. Então eu fui em 2015, fui agora o ano passado, tô indo de novo. O dinheiro te traz essa liberdade. E a tecnologia hoje está nos trazendo a liberdade financeira. O ponto, assim, o Brasil ele sempre formou bons profissionais de tecnologia. E sempre exportou muito. Sempre exportou muito. Mas existia ainda uma paridade quando o dólar estava ali na casa dos 3, etc., que você não era tão... Claro, era sedutor, mas o home office ainda não estava tão popularizado, né? E pela paridade do dólar não estar tão grande, não era nada que justificasse criar uma nova vida fora, né? Com o home office e, porra, o euro quase R$70, cara, os caras estão levando de rodo, né? E eu acho que isso em algum momento deve se equalizar, sabe? Ainda não sei muito bem como, né? Eu acho que é um fenômeno que, por exemplo, hoje a faixa salarial da TI ela já está se equalizando, por exemplo. Eu acho que o gap de tecnologia ela tende também a se equalizar um pouco no nosso mercado. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente passou de aceleração das startups, né? A gente passou por um momento aí de 18 para cá, cara, foi despejado um caminhão de dinheiro nas startups. E esses caras têm que produzir resultado e entregar produto rápido. Com caixa cheio. As startups começou a inflacionar muito salário. Preciso contratar, preciso fazer. O cara te fazia uma proposta, já chegava outro, te jogava outra proposta. Todo mundo com muita grana na mão, o salário inflacionou, deu, cara, quase um crash no mercado de TI no Brasil. A gente começou a ver desde o começo do ano o quê? Um desaceleramento de investimento em startup. Pelo menos uma certa contingência, né? Quantas notícias a gente vê de startup demitindo e etc. Então, isso tende a dar uma segurada nessa inflação de salários que a gente viu de TI, né? Eu fico com dúvida, e eu sempre comento quando eu vejo essas demissões, por conta não só de tecnologia, né? Antes, tecnologia e produto andavam junto, certo? O designer estava dentro da tecnologia. O cara que ia construir o produto estava dentro da tecnologia, certo? A gente ia lá tirar o pedido e era o analista de sistema pegando o requisito. O que aconteceu? Então, eu tenho agora pessoas de produto que não são de tecnologia, que deveriam estar testando. Então, o que aquele grupo Product Manager, o que ele tem que estar fazendo? Pensando em escalar produto todo dia. Para gerar demanda para o time de tecnologia, certo? Tecnologia continua tirando pedido. Ele não faz parte do time de decisão. Ele não sabe o quanto ele entrega de valor para a empresa todos os dias. Deveria, né? Perfeito. Eu costumo dizer que a gente de tecnologia somos os umpa-lumpas da tecnologia. Entendeu? Porque a gente só faz o chocolate lá. Quem vende, quem tira o... Perfeito. O bônus da coisa é outra área. Entendeu? É que esse modelo de transformação digital que a gente prega ali com o ágil, etc., ele é um pouco romântico e às vezes um pouco fora da realidade. O contexto ideal é que o time tivesse envolvido no roadmap de produto, no valor de entrega, que tem um PM, um PO lá dentro tocando junto com o time. E quando o time é pequeno, isso até pode ser real, sabe? E porra, a gente coda, a gente sabe que codar com um propósito, sabendo o que você está fazendo para entregar, é até muito mais fácil, porque às vezes você não sabe para que sentido tem aquela regra de negócio, o que você está fazendo aquela integração. Então, saber o contexto de negócio facilita muito mais você entender. Isso dá produtividade para as startups, né? Mas quando a gente fala de empresas que começam a dar um pouco mais de escala e etc., eu concordo com essa tua visão. Você começa a ter uma camada mais executiva, mais decisória, que começa a derivar em tarefas ali que acabam caindo para os squads resolverem, talvez até com um PO local ali que toma alguma decisão de negócio, mas o engajamento da TI como um todo já não é tão participativo como a gente define aí na transformação digital. Isso eu acho que por um defeito nosso de TI. Nós temos poucos gestores de TI influentes em negócio ainda. Isso deveria acontecer uma troca. Quando cria-se essa camada executiva decisória, como você disse, o gestor de TI deveria estar lá. Perfeito. Pensando em escala, e nem sempre tem.
né? E os caras que fazem isso são diferenciados hoje no mercado. Mas aí, trazendo lá o Spotify, o mesmo cenário, o que acontece? São pessoas de tecnologia construindo um produto de tecnologia. Sim. Não é o que eu acho que é o certo, tá? Que, pessoal, não estou criando uma polêmica. O ponto é que hoje muito desenvolvedor e que são as peças fundamentais do game não sabe por que estão ali. E quando eu vou fazer reconhecimento deles, estava falando que depois eu vou entrar em questão de estoque, né? Estoque, meritocracia, as startups hoje, todas que a gente conhece aí, falei que não ia citar nenhum nome, mas elas Pode fazem... falar, a gente manda proposta de patrocínio. Elas fazem a avaliação semestral do desenvolvedor. Ela não chega para ele e fala o seguinte: essa sprint gerou essa receita para a empresa ou cresceu a empresa em tanto. Ou ela foi a função para escalar, para trazer um member, get member. Então, o desenvolvedor ele não é preparado para tomar decisão estratégica. E aí é porque o gestor também não é preparado, né? Então, o tech manager também não sabe falar disso e quer ficar discutindo sprint, velocity, deixa isso para os agilistas. E o pessoal de produto tem que pegar e sobrecarregar, e aí já não que a gente não seja sobrecarregado, mas de hipótese... Bota mais, a galera aguenta. Mas trazer hipótese. Se for front-end... Da Red Bull que vai, né? Não, mas pensar em hipótese. Começar a validar mais hipótese, em vez de ficar resolvendo bug ou construir core que não vai gerar estratégia. Eu acho que isso aqui vai fazer sentido. Gente, é trazer realmente produto que eu possa testar. E aí sim, testei, validei, eu trago Lex. Eu consigo criar ali, pelo menos numa planning. E só trazendo um outro ponto antes de eu fugir, que é o conceito do Spotify, a famosa squad. Tudo surgiu ali no Spotify e a gente não segue. Era só pessoas técnicas. Quando tem lá o que é hoje o core, que é passar para as gravadoras o desempenho de cada artista, foi desenvolvido por um cara de Data, entende? Então, assim, é a visão de que tecnologia, que é o que você falou, a gente tem pelo menos uma visão de mundo, o que funciona, o que eu gosto, o que o meu cliente gostaria. É justamente a tecnologia influenciar o negócio, entendendo do que a tecnologia pode fazer pelo negócio. Para isso você precisa entender o negócio. Perfeito. Né? Então, o conhecimento técnico do gestor técnico, do desenvolvedor, do arquiteto, tech lead, etc., tem que vir nesse sentido de, o cara quer entregar isso aqui. Talvez eu possa aplicar essa tecnologia aqui para... Será que ele não vai encaixar com o que ele precisa aqui? Se o objetivo é esse? Por isso que o objetivo ele não pode ser específico demais. Você tem que falar de objetivos de negócio, que aí o cara consegue olhar aquela parte mais tecnológica e falar, olha, isso aqui vai de encontro com o objetivo. E aí tem que ter essa troca negócio e tecnologia para que de fato gere valor, né? Até pegando um pouco o exemplo de alguns lugares que eu trabalhei, não vou citar nomes. Só uma pergunta, tá bom o sushi? Tá muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado ao motoboy que fez o favor de trazer. Demorou um pouquinho, mas... Tá frio, né? Já vem frio. Isso que é bom. Comida japonesa você não tem problema. Já vai chegar frio. Por isso que o motoboy não tem pressa. Exato, pode ser. Pode ser. Mas, enfim, eu já conversei isso com muita gente, principalmente PO, pessoal de outras áreas. Porque geralmente tem aquela máxima de a gente precisa gerar valor para o cliente, Você fala, tá, peraí. Define para mim o que é valor para o cliente. Porque geralmente tem aquela coisa, não, a gente precisa colocar um botão novo, precisa colocar um fluxo novo, um caminho, não sei o que. Você fala, tá, calma. Gerar feature não é gerar valor. Perfeito. Então, tem uma mas longa assim, diferença. Geralmente a cabeça da galera é assim. A gente precisa colocar alguma coisa nova no ar, precisa... Você fala, tá, se eu tô melhorando alguma coisa, mesmo que não seja visível para o usuário, eu tô te gerando valor, né? Por exemplo, esses tempos atrás a gente tava migrando de versão de biblioteca de front-end. Então, assim, a versão era muito antiga, a gente estava com problema de compatibilidade com um monte de coisa nova que a gente queria colocar. É lento, o processo de build é muito lento. Então, mas não vai gerar valor para o cliente. Não vai. Visivelmente não vai. Mas você vai gerar um outro valor aqui que você vai deixar tudo muito mais rápido e você vai deixar os seus desenvolvedores com mais habilidade para fazer outras coisas que você quer. Estabilidade é valor? Para mim é. Pro usuário também. Então, mas assim, você usa uma plataforma nem que é instável? E aí, você falando disso, eu tava conversando com um amigo meu que trabalha na WebOS, o Zeno. Um abraço pro Zeno se ele estiver vendo aí. E ele tá com um projeto novo lá, com umas questões de e-mail e tal. E aí eu falei a seguinte frase pra ele. Falei assim, olha, você quer saber se a tecnologia tá boa?
é quando o usuário não reclama. Por quê? Se o usuário está reclamando, está tendo algum problema. A gente de tecnologia, assim, de programador, a gente trabalha para não ser visto. Se a tecnologia está funcionando, o cara está usando ali, ele nem lembra que tem que... Quando você pega o seu celular e usa e ele funciona... Ninguém fala, nossa, que aplicativo maravilhoso, não deu pau nenhum, tá funcionando. Agora não, dá um problema. Aí ele lembra que tem tecnologia envolvida. Exato. Então aí ele lembra do desenvolvedor, aí lembra de todo o processo. Então a gente trabalha para não ser visto. Né? Acho que essa é um pouco da questão de você ter pessoal de PO, não sei o quê, que é o pessoal que quer e precisa ser visto, e a gente de tecnologia ali codando que fala, não, quanto menos eu for notado fora, melhor. Esse é meu sucesso. Exatamente. Exato. E tem tudo perfil, né, de profissional. Tem o cara que ele, cara, o trabalho dele é esse aqui, é o que ele gosta de fazer e é o que ele se sente bem fazendo. Tem o PO que quer falar de negócio o tempo inteiro, etc. E ok. E tem o cara que troca entre esses... Vai chaveando entre esses dois mundos, né? Às vezes o cara quer entender um pouco de tecnologia, quer falar um pouco de negócio, que é o perfil que a gente espera que desenvolva mais, talvez, na tecnologia para poder criar essa influência. Uhum. E é o que a gente falou alguns episódios atrás, que a gente trouxe até uma parceira nossa aqui do podcast Barbaricast, que ela está tentando entrar no mercado de TI. Né? A gente falou, cara, tem espaço para todo mundo na área de tecnologia. Não precisa ser só programador, o desenvolvedor, ou ser uma carreira técnica necessariamente. A área de tecnologia ela tem espaço, né, para vários tipos de perfil. Pode ser o cara que fala de negócio, pode ser o cara que está codando, pode ser o cara que fala de estratégia. Só venham. Sejam felizes. Mentira, não vão ser tão felizes assim. Mas você viu que isso tudo é muito recente. Porque não tinha esse monte de palavra, de sigla e tudo mais. E o investidor, essa monte de investidor que começou a chegar agora por conta de bolsa tá devagar, renda fixa tá devagar, o pessoal começar a enxergar um pouco mais de startup. E o que a gente enxerga hoje de startup aqui veio muito por conta de educação, que há 5 anos atrás não existia. 5, 6 anos atrás ninguém falava. Você não tinha investidor anjo aqui no Brasil. Sim. Sabe, você tinha que procurar alguém que tinha dinheiro que a pessoa ia te olhar assim, tipo... Você não tinha... Nessa época a gente chamava de pegar dinheiro emprestado com o primo. Exatamente, ou no banco, ou dar um jeito de fazer acontecer, ou tipo, preciso vender isso aqui para poder pagar as contas com o negócio que tá rodando. Exatamente. Não tinha esse dinheiro à vontade. E esses monte de demissão, eles estão acontecendo nas grandes startups, né? Nos unicórnios, aquela coisa toda. E essa grana toda que tá saindo, porque o investidor tá ali, tá com dinheiro, ele quer apostar no vencedor. Apostar ou investir, ele quer saber quem é o vencedor. E como ele vai saber quem é o vencedor quando tá todo mundo igual, tá todo mundo baixo? O que eles estão fazendo? Pulverizando e apostando em todo mundo. Tipo, se acertar em algum aqui, estourei, né? Então, se eles imaginar, coloca em 100. Se uma estourar, tem que pagar os 99 que não deu certo. Exato. E acho que nisso tá gerando essa demanda toda por profissionais do mercado, essa profissionalização que vem vindo desde a época, acho que do Startup Enxuta, que as pessoas começaram, já aprenderam, já teve metodologia. Mesma coisa, dos squads que surgiram ali já existe, antes não existia. Alguém precisou inventar. Eu acho que essa parte da inovação também não é só com uma biblioteca nova que surgiu, alguma coisa, mas acho que todo o ecossistema, toda a indústria, vamos dizer assim, está sendo mais profissional agora, porque a tentativa e erro que os outros fizeram está sendo repassada essa experiência. Né? Cara, isso eu acho muito louco na área de tecnologia e eu acho que é uma das coisas que é mais apaixonante, viu, Fabinho? Como a tecnologia ela se transforma e ela se renova o tempo todo. Tem mais ou menos uma semana atrás, eu estava acompanhando uma discussão no LinkedIn da galera falando sobre Scrum. Cara, quando a gente começou a desenvolver de forma mais ágil, saindo um pouco do waterfall, né? A gente começou a falar de XP, aí Scrum, etc. Cara, Scrum era a bala de prata do desenvolvimento que ia resolver o problema do ágil, etc. E eu comecei a encontrar uma galera ali já questionando muitos aspectos do ágil e o ágil já não sendo mais unanimidade entre os agilistas e etc. Eu quero até encontrar alguém que fale sobre isso, que tenha uma influência para falar um pouco disso num episódio aqui do podcast. E eu acho isso muito louco, porque sabe, isso resolvia muito bem um problema que a gente tinha no passado. A gente já chegou num segundo ponto, já chegamos num segundo momento ali. Estamos num outro momento do processo de desenvolvimento e da tecnologia.
Será que agora nós temos de fato o modelo correto? Será que o Scrum também não tem que evoluir para o momento que a gente está hoje? E isso tem muito a ver com essa escala da tecnologia, né? Como a tecnologia, não só o bit-byte evolui, mas como a operação envolvida com ela também, né? Mas o Scrum escalou. Sim, escalou, mas será que ele agora... modificou também. Aí que é o ponto. O que não vai existe acontecer? receita de bolo e não existe bala de prata, né? Eu tenho N frameworks, inclusive eu posso usar Stream Program combinado com o Scrum. O Scrum, posso usar um Safe. O que eu percebo, assim, é que a gente querer enquadrar uma empresa num método específico. Aqui nessa empresa tem que ser... Não, pera. Sim. Porque eu sou líder de Kanban, então eu... Isso. Né? Igual todo mundo queria ser o Spotify no começo. Perfeito. Tem que ter Squad, Tribe, Chapter... E qual que é o framework de agilidade que roda lá dentro? Não tenho a menor ideia. Não tem. Aí. Então, eles criaram... Aí é o que você falou, aí tá a evolução. Como é que eu desenvolvo melhor? Então, eu dividi o Spotify em áreas de negócio. Quais seriam essas, então? Eu vou criar... Aqui eu crio o playlist. Aqui eu vou ter o faturamento. E aí, isso são as tribos, são as squads organizadas para a construção e a definição. E o cara de produto não é um cara de negócio. Lembra que não tinha um negócio, não tem modelo de negócio. É um cara de tecnologia querendo acelerar a tecnologia. Então, eu fui agilista, sou gerente de projetos. Ninguém nunca deixa de ser agilista. Ah, deixa. Você saiu do Scrum, mas o Scrum ainda mora aí dentro. Não, eu fui buscar dinheiro. Eu falo pra todo mundo, pra todos os meus mentorados. O Scrum ainda mora todos aí. Certeza que você acorda de madrugada, vai colar uns post-it pra matar a saudade. Não vou. Deixei essa vida pra trás. Mário de post-it, né, só pra matar a saudade. Certeza. A parede do quarto dela deve se o Gustavo tivesse aqui, ele falaria da história minha com a faxineira lá na Sul-América. Que ela queria limpar o vidro e eu falei, pelo amor de Deus, os meus post-its. Você lembra dos meus quadros de post-it? Mas isso cola tudo errado depois. Mas esse é sempre o problema. Lá na janela já era. A gente faz tanta tecnologia de cache, persistência, etc. Toda a informação do projeto tá onde? Na parede. No papel colado na parede. Backup. Era o meu backup. Eu tirava foto para registrar. Mas o que você traz aí é muita verdade. Assim, eu acho que por falta de maturidade, e aí eu falo por mim, que agora por conta da pandemia fiquei longe também de outras empresas de tecnologia, de não saber o que está rolando lá. Porque com certeza não é Scrum, não é Safe. Eu acho muito legal esse movimento vivo, sabe? Acho que isso não existe... É muito parecido com a ciência, não existe verdade definitiva, né? Não, e a metodologia, né? E a gente fala de metodologia que é a agilidade. E aí os frameworks não foram para ser imutáveis, é para ser mutável, né? Ele já parte do princípio que eu vou me adaptar à minha empresa. O que funciona aqui? E eu poderia vou construir o framework A, que é o que funciona para mim. Exato. Inclusive, saudade do meu co-host Vitão para falar desse assunto. Sim. Porra, Vitão, tá sumido, velho. Parece mais aqui pra gente falar dessa. Ele virou super-homem, né? Agora ele é super-homem, Jesus. Inclusive, o link do podcast dele tá aqui embaixo. Vamos deixar aqui na descrição. Até comentando de método, é mais ou menos pra gente que é programador, é aquela, você não vai usar uma ferramenta X porque você gosta para resolver um problema que ela não resolve. Isso, é a mesma coisa. É isso. Você vai usar a ferramenta que resolve o teu problema. Exatamente. O problema é que eu acho que nessa questão de qual metodologia você vai usar, saber qual metodologia vai se adaptar melhor para o que você precisa ali. Isso. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Olha só, agora uma coisa interessante assim, tem várias tecnologias, tem vários conhecimentos. Imagina, para cada função que você for fazer, às vezes é uma coisa, isso aqui não é o melhor, mas é o que eu sei fazer, é o mais rápido, eu vou usar isso aqui mesmo. Sabe, um detalhe interessante assim, eu trabalhava com uma oficina de costura, aí nas tesouras de lá era tudo enrolado com fita de tecido. Você vai numa borracharia, a tesoura dele é enrolada com um pedaço de borracha. Você vai num lugar que corta couro, é enrolado com coisa de couro. Então eu acho que a pessoa consegue usar o que tem na mão para ser o mais fácil, o mais rápido resolver aquilo na hora. Tem coisa melhor? Tem, mas muitas vezes não vai ser aquela pessoa que vai fazer. Mas era uma tesoura e ela estava adaptada. Estava adaptada. Perfeito. O efeito final era o mesmo. Exato. isso. Só que a pessoa, assim, não é aquela pessoa que vai vir com uma tesoura nova, a laser ou automática que corta. Talvez uma outra pessoa fala, pô, você está fazendo isso aqui? Existe essa outra coisa porque a pessoa às vezes está tão concentrada naquilo, ou tão acomodada com o que ela já sabe, com o que ela conhece, que ela se fecha para ver o que está acontecendo, o que está vindo novo. E as coisas vão evoluindo e muita gente fica para trás, né? E aí entra essa parte de emprego, por exemplo, que chegou a comentar. Quantas pessoas estão sendo demitidas, mas olha quantas oportunidades estão surgindo agora. Perfeito. A pessoa que perdeu o emprego, mas na pandemia teve a oportunidade de trabalhar online, de trabalhar remoto, de se adaptar de uma forma assim. Surgem várias empresas com necessidade de pessoas, muitas vezes. Aquele filme que a gente conversou aqui dos estagiários, por exemplo, você vê esse choque do pessoal mais velho, com vivência e experiência, trazendo com o pessoal mais novo. Isso agrega muito, porque pô, a gente começa cedo, você não tem experiência nenhuma, você erra pra caramba. Às vezes uma pessoa que errou muito, ela já tem aquela cautela de, peraí, isso aqui é legal, mas mergulha um pé primeiro antes de pular com os dois, porque você não sabe a profundidade disso aqui. Então eu acho que essa evolução, essa troca, a gente poder pegar o nosso conhecimento, trocar o conhecimento de outra pessoa, resolver aquele problema, mas sabendo que tem coisa melhor, vou aprender isso, não, vou ficar na minha área aqui. Eu vi uma pessoa hoje vendendo disquetes, porque os aviões antigos ainda usam disquete. Eu vi num vídeo falando, sabe assim, disquete, flop disk mesmo. Recentemente teve uma reportagem que o Japão estava passando por um momento de transformação de não utilizar mais disquetes em repartições públicas, etc. Falei, cara, o Japão, cara, eu achava que o Japão já estava usando holograma. Os caras estão com disquete, Pois velho. é. Mas sei lá, eu acho que essa questão assim de abandonar a tecnologia, você precisa às vezes de um player muito grande para te forçar. Um caso que a gente viveu foi do Internet Explorer 6. Que todo mundo, vamos matar esse negócio. Teve que chegar o Google e falar assim, olha, eu não dou mais suporte para esse negócio. A gente, pô, obrigado. Acabou. Flash também. Foi. O Flash, a Apple chegou e falou, acabou, eu não dou mais suporte. Tipo, o Senão próprio... a gente já tá tendo site fazendo com dancinha, piscando até hoje, imagina. O próprio CD. Todo mundo na época, quando a Apple tirou o drive de CD dos notebooks, a Apple tá maluca, não sei o quê. Quantas vezes você pega um CD pra colocar num notebook hoje em dia? Perfeito. Isso é verdade. Ninguém mais faz isso. Eu acho que às vezes o problema é antecipar, né? A Apple adora fazer isso. Sim. Agora você pega uma droga no iPhone, não tem P2 pra botar um fone. Não tem. Né? Então às vezes você precisa fazer uma ligação, pegar um. Não tem. Aí tem que usar essa desgraça. Cara, isso aqui eu acho lindo, porque não fica um fio pendurado no meu pescoço. Não, é maravilhoso, mas às vezes você não tem um na mão pra poder, tipo, sei lá, fazer uma ligação, ter um Acabou pouco a mais de bateria. privacidade, acabou a bateria. O banco a caixinha funciona Né? bem, então. Fanboy. Fanboy. Fanboy da Firefox. Não adianta. fanboy- Não entra nessa discussão, Fabinho. Não entra nessa discussão. A única exceção que ele faz pra Apple é o Safari, que aí ele fala Não, do aí o Firefox, Safari né? não dá. Não, mas deixa eu te contar um negócio. Comprei recentemente. Aí tava indo agora, já tô nessa noia. Vou comprar o Watch Ultra. O Apple aquele Watch novo, né? Ultra. É. Pronto. Só vou pra lá pra comprar isso, Já né? entrou no modo zombie. Não. E assim, o celular é uma bosta. Eu tenho, então eu posso falar. Eu tenho o melhor da Samsung e o melhor da Apple. Cara, isso aqui tira foto da lua. Isso aqui, esse zoom aqui não sai pra PQP sim, nenhuma. sim. E aí o que a gente tá falando de analfabetismo digital, né? No começo, teve um episódio antes. Foi gravado analfabéticos. Mas a gente tem a questão de analfabetismo digital, que no Brasil a gente não sente a questão do iPhone, porque o poder de compra nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Então, eu desconheço pessoas que iniciam seu celular como primeiro celular como o iPhone. Exato. E assim, vai ter muita gente que vai falar, não, mas eu iniciei, meu primeiro celular foi um iPhone. Mas Porra, mas qual que é a tua curva. qual que é a tua classe social, né? Vamos pra realidade brasileira. Não é o celular de entrada da realidade brasileira. Perfeito. E também não é o foco da Apple, né? Porque quando a gente fala de Mas quem Apple... disse? Oi? Quem disse? Não hoje, né? Não. Ainda
A Apple, ela é fabricada nos Estados Unidos e ela tem um market share fora. É que a gente tem que esquecer, né? Que o Brasil é uma parte. Mas quando você olha Europa, a PAC, que é Ásia e África... Não, a Ásia... claramente, a Apple com esses modelos mais recentes, etc., que não são a linha top dos iPhones, ela quer pegar um ticket médio ali mais acessível. Mas, tipo, não é um cara que compra um S7 hoje, que nem no Brasil, que é um telefone de R$500. Ainda não é esse bottom line que a Apple, né, teria que atingir aqui no Brasil pelas condições econômicas que a gente tem, né? Até porque eu acho que o grande trunfo da Apple, e isso é louvável, acho que apesar de eu não gostar dos produtos Apple e da como a Apple trata o mercado, o que é extremamente louvável é que a Apple, ela não cria somente produtos de tecnologia. Ela cria uma grife. Você ter um iPhone é quase como você ter uma joia, é um símbolo de status. É uma Louis Vuitton. É isso que eu ia falar agora. Então ela traz valor agregado que vai muito além da tecnologia. Ai, a gente é muito... Sério, brasileiro tem síndrome de vira-lata. Então, mas aqui, todo mundo aqui é, tipo, 90% nerd pra cima, pelo menos. Sabe? Pra mais. Então, eu falei, 90% pra mais. Agora, até que ponto uma pessoa tá comprando um celular desse pelos recursos, ou pela marca, pelo status, ou pela posição? A pessoa não sabe nem... Ela não usa 10% da capacidade do celular. Eu nem sei usar, e eu comprei, porque eu falei, vou me condicionar a ter um Apple, né? Porque as empresas que eu trabalho, eu tenho um MacBook, tenho tudo para eu comprar. E não é um ponto de pegar no desejo da pessoa, voltando até um pouco assim para fidelização de marca, por nome, por envolver tudo isso, do que simplesmente, tô comprando algo. Talvez... Não, mas isso é Brasil, é isso que eu tô te falando. Sim, porque lá fora, mesmo. você não tem opção. A Samsung lançou na mesma época o S23 e o iPhone 13. O que você vai comprar? Não, mas é que essa questão aspiracional só é mais acentuada no Brasil porque aqui são poucas pessoas que têm condições econômicas de fazer isso. Então, você ter condições de comprar um iPhone hoje no Brasil é um marco de sucesso. Perfeito. Entendeu? Então, é algo a ser mostrado socialmente, né? Que nos Estados Unidos você não tem essa necessidade, porque uma pessoa com uma classe média baixa, um salário razoavelmente normal nos Estados Unidos, tem condições de comprar um carro bom, comprar um iPhone bom. Então, talvez isso não seja tão explícito nos Estados Unidos, né? Mas a Apple, como globalmente, a questão do marketing dela é de criar seguidores, de criar... Não, inclusive lá, tá? Conceito de... Isso, exatamente. De ser quase é o fanboy mesmo. Quase uma seita, sabe? Pior do que você falando da Mozilla. Mas até falando em produto, assim, eu tô usando Apple já faz uns 14 anos, mais ou menos. De 12 para 14 anos. Tanto notebook, já tive iPad, tenho o iPhone, esse aqui é o terceiro iPhone. Se a Apple lança uma cueca, ele compra, sabe? Não, então, mas assim, é engraçado que o meu primeiro iPhone foi o 4S. Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos com ele. Aí eu comprei o iPhone 7 e dei pra minha mãe o 4S. Fiquei um bom tempo, aí peguei o meu 4S, dei pra minha mãe e comprei agora o 11. Eu já tô com ele há 2 anos. Então assim, eu não sei como que é na parte dos Androids, por exemplo. Mas eu sinto que a Apple tem muita durabilidade. O meu notebook ele já tem 12 anos. E eu uso para trabalho. Usei muito tempo. Então, é que assim, você não pode comparar Apple com Android, né? Na verdade, com marcas, é que eu ia te falar. É que aí é um mercado de luxo que você vai estar. Você comprar um Galaxy S23, você vai... Por isso que eu tô falando assim, eu não sei... Eu não tenho parâmetro para os celulares com Android. Eu vou dar um exemplo. Como um bom nerd, eu não uso Apple.
Bom, Na verdade, eu fiquei todo esse tempo também sem usar o Windows. Eu voltei a usar o Windows, eu fiquei uma semana, eu queria tacar aquele negócio na parede. Eu fui obrigado, agora eu uso o Apple porque o meu corporativo é um iPhone. Aí sim. Mas, cara, é um desespero. Eu vou fechar a notificação e não fecha, porque é fecha, diferente. Eu quero encerrar tudo, não tem um botão de encerrar. O meu corporativo agora é Android. Eu também tô passando pelo Eu mesmo faço o problema. básico aqui. Eu fico perdido naquele negócio. Mas, cara, ó, eu tô no meu segundo Xiaomi. E, Boa. cara, esse aqui tá indo pro 3º ano. E faz tudo que eu preciso. E sobra espaço, sobra processamento. Nunca travou. E E o fundamental, que é pra que ele serve, tirar foto. As fotos são boas. Não, porque E o Candy celular Crush? não serve. Se é o WhatsApp, é o mínimo que ele tem que fazer. Não, Agora, tirar foto... eu acho que o grande lance dos celulares Android é que eles são multipropósito, né? Então, a Apple, ela te dá muito conforto dentro da cerquinha dela ali, entendeu? Você vai A integração deles é muito boa. você vai usar aqui o iTunes, você vai usar aqui o Safari, você vai ser eu vou te fazer feliz, confia em mim. Ele te dá um conforto dentro do cercadinho. Se você é um cara que é mais explorador, mais curioso, como é o perfil do pessoal de Android, a Apple meio que sai um pouco desse contexto, sabe? E por isso que me surpreende ter um cara que usa Linux. Mas Apple Boy. você sabe que aqui eu tenho o Firefox instalado. Eu uso o Firefox ao invés do É Safari. porque senão chega um agente da Mozilla e te mata na sua casa. Desce a polícia, Isso. Entra o cara do CSI, sabe assim, ou pelo né? teto. Não, os caras quebram o vidro, né? Isso, quebra o vidro Você tá e usando manda o você- Safari. Exatamente. Mas eu quero te pegar num ponto que é o que você falou de integração. É que aí eu precisaria ter o relógio, o fone, o iPad e todo o ecossistema. E isso me lembrou uma Isso história... de propósito, né? Hã? Porque essa integração é ótima de propósito para que você tenha toda a família de produtos. Exato. Não, é que aí já não compensa, né? Assim, mas o que me veio na cabeça quando você falou essa história? Então, o meu sonho, né, como de tecnologia, era dirigir o quê? Um Tesla. Também tem Ter isso. um Tesla. Uhum. E aí, estive agora em Orlando, aluguei um Tesla, eu e minha filha, pra gente ir pros parques longe. Tá bom. Sabe qual que é o primeiro perrengue do Tesla? Você não tem onde carregar depois. Perfeito. E assim, Não é é ligar o desesperador. Eu tenho no meus stories. Não tem entrada USB-C? Não tem. Não. E assim, Nunca fudeu. Fui feliz. Pra onde eu vou conhecer? Vou conhecer a Daytona Beach. Porra, legal. Peguei meu carro. Meu carro. Caralho! Era seu naquele momento. Exatamente. Meti um louco aqui. Naquele momento era seu. Perfeito, obrigada, gente. Você pagou o aluguel, seu? É. Meti lá o Tesla, falei, vou pra Daytona. Cheguei em Daytona, não é em todo lugar que abastece. E aí não é o carregador rápido. Então você parar num lugar qualquerzinho, chinfrim, 4 horas. Tu perde teu rolê dentro de um hotel. Você não pode estacionar naquele hotel. O carregador é pros hóspedes e eu parei o carro lá e fiquei 4 horas dentro do carro esperando abastecer, porque era longe para uma vida. Você só passou por esse terreno porque era um Tesla. Perfeito. Se fosse um carro da Apple, ele não ia vir com carregador. E se fosse um carro da Xiaomi, ele tinha carregamento turbo. Se fosse o Windows, você tinha que desligar e ligar de novo. Eu pegava do Nem só esgoto. desligar. Você tem que sair, fechar a porta, trancar o carro, Isso. aí abre o carro de novo, senta e liga. Não, mas aí eu conto melhor, né, dos bugs. Então eu estava em 2019 lá em São Francisco. E aí em 2019 não teve a atualização que teve agora no Tesla, que é o seguinte. Antes você realmente poderia tirar a mão do volante e passar um rolê inteiro, sei lá, uma viagem longa, sem colocar a mão no volante. Agora o Tesla foi atualizado. Por que a galera fazia? Não. Tirava uma nana. Eu sempre, aqui, ó, fica aqui um recado e eu posso O cara depois tem tá que ser sendo... muito desprendido da vida pra fazer Porra, um negócio é desse. desprendimento né? social. Não, tá louco. Total, Ah, mas quantas total. vezes na marginal você não vê um babaca com o pé pra fora Ah, num pô, carro isso- automático? Ah, gente, para. Não, esse é muito zoado, velho. Assim, é o cúmulo de ser zoado. Por isso que o software tem que... Sabe quando você está desenvolvendo, você fala... Não, cara, não vou botar essa condição porque o usuário não Vai. pode ser tão imbecil. Ele vai é. ser. Ele vai ser. Não, eu canso de quando eu tô indo... Trabalho na Salesforce, gente. Então, quando eu tô voltando da Salesforce ali pela marginal, tô parada no trânsito, tem um bonito com o pé pra fora, um pé só na janela. Ah, não, gente. Aquela meia furada, né? Ah, é muito zoado, assim. Você me desculpa, não importa o carro que você tenha, é zoado. E aí, então agora na versão atual, você é obrigado a colocar a mão no volante. Tem um tempo que ele Tem um pede, tempo. né? São 3 minutos, são de 3 a 5 minutos. O que acontece se você não faz isso? Eu fiz esse exemplo. O carro dá bug.
e ele para e fica tudo preto. Não, ele não para de desacelerar, tá? Você continua acelerando, mas ele tá desligado. Eu posso mostrar daqui a pouco nos Modo de stories. economia de energia. Basicamente vou fazer esse maluco ficar... Perfeito. E aí você tem que Na parar, mão, entendeu? desligar o carro, porque dá um desespero. Você fala, meu... sim. E aí eu tava à noite, né? Eu falei, será que desligou as luzes? Será que ninguém tá vendo? Porque meu carro é um carro preto. E se o cara vier acima de mim e me bater no carro? Dá uma porrada atrás. Esse era o meu medo. Então, parar e tudo mais. Então, são problemas que, assim, cara, quem tá ali na grande Orlando, ali perto dos parques, não tem perrengue porque abastece em qualquer lugar. Sim. E quando eu estive lá em São Francisco, quando eu fui no Google, estacionamento inteiro só de carregador. Na Apple, estacionamento inteiro de carregador. Carregador na Apple é raro. E ele era de graça, tá? E era de graça antes de abastecer. E aqueles querendo vender carregador, hein? Você vê, né? Olha só. E aí você pensa que no Brasil, se vier esses carros autônomos, né? De energia, vamos ter esse problema também, né? Então, mas vai chegar o momento. Vai. Sabe? A gente só não Já tá... chegou em Campinas. a gente- É que a gente que é pobre e não vai pra Campinas. Isso. Vamos voltar a andar de carroça porque não tem posto, porque os primeiros carros passaram a mesma coisa, sabe? Assim, se a gente imaginar que a evolução vai chegando, como a gente conversou agora. Lá no Japão ainda tem gente usando disquete, tem lugar que o pessoal ainda tá usando máquina de escrever, e a evolução vai vindo em onda, sabe? Eu acredito Tem assim, banco que usando COBOL? o presente, o passado, o presente e o futuro Qual não tá acontecendo. usando COBOL? City 3. Passado e presente e futuro tá acontecendo nesse exato momento, dependendo para onde você tá olhando. Então se a gente olhar assim, putz, aí tá muito evoluído, não, mas aqui não, onde eu tô? Tá. Aí a gente consegue direcionar para onde a gente pode ir. A gente tem que olhar para o cenário do Brasil. Claro. E aí é muito parecido com a África do Sul. A gente tem indústrias aqui que financiam a não saída, né? A não geração, a não ser uma opção. Lógico. Quem que vai brigar contra a Petrobras? Não é interessante para eles energia E solar, assim, não é interessante. eu não pra tô nem eles. falando de política, tá? Sim, Mas sim. é nosso, a Petrobras é nossa. Não, mas Você vai contra? Isso vai acontecer. Isso é fato. Tenho certeza que quando começou a sair os primeiros carros, tinha dono de vendedor de cavalo falando que era uma droga, que não ia Não, usar. isso tinha. Mas Isso vamos é pensar fato. então, Elon, agora. Estamos falando agora, pessoal. 2012, primeiro Tesla, né? 2011 e 2012. O que ele fez? Ele estava num lugar que aceitava inovação, Sim. que respira inovação. sim. Ele não veio pro Brasil. Ele nem começou na África do Sul. Porque o melhor cenário para ele é o quê? Calor de 50 mil graus, abastece teto solar, Mas carro botar. eu acho o seguinte: toda inovação ela parte de um problema. E, por consequência, ela só transforma o mercado se essa inovação gerar uma demanda. Então, por exemplo, quando lançaram os carros novos, etc., começou a gerar demanda por postos de combustível. Né? Quando lançaram carros, eu tinha que ter status. Também. Era status Sim, e também. era, né? Mas todo mundo precisava ter combustível. Ninguém abriria posto de combustível se não tinha carro. Né? Precisou gerar a primeira demanda para depois criar a oferta. Os carregadores, eu acho que vai ser a mesma coisa em algum momento. A gente vai sofrer agora aqui no começo e etc. Eu acho que essa demanda no Brasil, porque nós não resolvemos de fato um problema no Brasil com carro elétrico, por exemplo, ela nunca aconteceria aqui. Mas eu acho que a regra vale também para todos os mercados. Vou te dar um exemplo. A tecnologia bancária do Brasil é uma das maiores que a gente existe. É uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. Porque até Deus duvida do que o brasileiro Opa! faz. Exatamente. Então, a gente tinha problema de cheque predatado, inflação alta, etc. Existia uma demanda bancária para resolver, de fazer essa gestão. E hoje, essa inovação gerou uma demanda que nós temos uma melhor tecnologia disponível nesse sentido. Sim. Você vai para a Europa, cara, poucos estabelecimentos aceitam cartão de crédito, por exemplo. Às vezes é só no dinheiro. Aí tem alguns que são muito disruptivos, que é só pagamento digital, que não aceita papel. Então, por quê? Porque nunca tiveram problema, os caras não sabem o que é inflação, velho. Pra que eu vou para esse cartão de crédito, pra quê? Ó, eu tive em Barcelona no começo do ano e me surpreendeu bastante porque eles usam muito cartão de crédito, só que lá eles não têm a nossa mania aqui do chip pra ficar colocando. Tudo pra eles é pagamento por aproximação. O cara nem te pergunta, ele já Sim. faz assim com a maquininha pra você encostar. Ou com o celular. Eu fiquei olhando e falei, não, é chip. O cara, Uga. eu falei, bota nossa. E aí, bravo, né? Não, e bravo. Você fala, não, Vamos fazer o desculpa. pagamento como faziam os maias. É aquela, né? Desculpa, eu sou só um brasileirinho aqui, né? Mas até essa questão, eu não lembro se foi na China, acho que foi na China.
que o pessoal, se você chegar com um cartão de crédito lá, eles nem sabem o que é. Não. É pagamento por aproximação pro celular. É o WeChat, Acabou. né? O Super App. Entendeu? Então, eles pularam Sim, essas sim. tecnologias de cartão de crédito e tudo mais. É que e lá a gente entra numa outra discussão que é o peso da mão do Estado. Exatamente. Aí Exatamente. aí a gente entra numa outra seara mais pesada aí. Será que a inovação só vem por conta de problema? Eu fiquei pensando nisso que você falou. Porque muitas coisas, às vezes, não existe o problema. Eu acho que vem mais pela inconformismo de alguma pessoa, por até mesmo um visionário que quer fazer a coisa diferente, sabe? Porque às vezes existe um problema que já está sendo resolvido por alguma coisa, e até conseguir inovar, até conseguir fazer aquela coisa ser melhor e ter essa adoção também, sabe? Tem muito disso, né? A pessoa não tem o problema. Pode ser feito melhor, mas a dor não está forte nesse momento. Então eu acho que a acho inovação ela deve ter uma luzinha, um Sim. inconformismo que faz a pessoa... Deixa eu tentar diferente, ou mesmo por acaso, né? Que pode acontecer. Pode ser. Fiz isso aqui diferente, putz, ficou melhor. Sim. É que eu acho que aí parte muito do que a gente considera problema ou não. A melhoria, ela é um problema? Quando eu melhoro um processo, talvez, cara, não é, talvez podia não ser uma dor muito grande, mas se eu resolvi, por exemplo, alguma coisa mais rápido e tal, dá para classificar como resolver um problema, mas talvez não seja um problema que seja não resolvido, entendeu? Ou que gere uma obstrução de alguma coisa, etc. Mas esse inconformismo que a inovação traz, que você falou que é o combustível de inovação, é sempre por melhorar processo ou resolver problemas. É sempre para ir para frente. Nunca é para o lado, sabe? É A sempre pessoa tá com preguiça, às vezes, de fazer aquela coisa daquele jeito, quer fazer mais rápido. mas para ela é um problema. Ó, Concordo, pra ela é um problema. o que eu ouço muito é que assim, o ser humano é preguiçoso. Se você pegar o desenvolvedor, então ele é mais preguiçoso ainda. Né? O programador é sempre. Programador bom é o preguiçoso. Eu já quero consultar uma biblioteca. Já não. estiver pronta, maravilha. Não, e Se não automatizar. tiver, eu nem vou codar Você isso aí. vai automatizar processo. Você não vai querer fazer sempre a mesma coisa. Se não tiver, eu vou fazer, mas vou fazer de um jeito que quando aparecer de novo eu usar a mesma. É isso aí, perfeito. Reaproveitar. Esse é o programador bom. Então eu acho que a questão da dor, quando incomoda, você fala, puta, cara, eu vou ter que fazer esse negócio de novo? Não é possível, eu vou criar alguma coisa. Ou até a questão do problema no dia a dia, que está causando prejuízo para a pessoa, financeiro ou, sei lá, psicológico às vezes até. Né? Então acho que tem um pouco dessa questão de incomodar em vários aspectos. Eu não gosto muito dessa expressão de que é preguiçoso que é bom e tal, porque a pessoa tá numa linha muito tênue, assim, de você saber da pessoa que quer melhorar, ser mais produtivo, e da pessoa que não quer fazer nada. Sim. Sabe? O cara trabalha pra caramba, estuda pra caramba, pesquisa pra caramba, pra conseguir fazer alguma coisa melhor e mais rápido. Eu não acredito que seja por preguiça. Se fosse por preguiça, ele largava pra lá. Mas tem uma linha tênue que dentro do meio tá legal, mas o pessoal, programador preguiçoso, já cria um estigma. Mas daí é piada mesmo. Não, mas né? Isso é só uma piada interna. Sim. Mas eu gosto dessa filosofia porque o pessoal fala assim: a pessoa acordou cedo pra me fuder. Não, velho, ninguém acorda cedo pra fuder o outro. Depende. Quando eu quero te prejudicar. Depende. Cíntia. Nunca de manhãzinha assim? Vai ficar vermelha. Vamos para outro assunto, Mas se você não acorda cedo, você não vai trabalhar e falar, hoje eu vou deletar um arquivo. Não, para, velho. Hoje eu vou ferrar, vou delete sem where. Não, sabe, você não vai acordar cedo pra isso. Isso eu posso fazer qualquer hora do dia, né? Sim. Então eu sou muito também dessa filosofia de que tá todo mundo ali querendo aperfeiçoar, aplicar, ou ter um sonho grande, um inspiracional e tal. O que eu falei, o negócio da ter fugido da agilidade, tecnologia, é que eu cansei de ganhar pouco, entendeu? Também. Aí começou a falar, acho que valeria, né? Um dia ser rica, porque ser todos pobres tá foda, né? Ter ali pelo menos um dia 30 bom eu quero e todos ser, os restantes eu ruim. também quero ser pobre um dia, viu? Porque todo dia tá foda, total. Não, quero ser um só. Não, até falando nessa questão de inovação e tudo, né, essa piada, né, que a gente brinca do programador ser preguiçoso, é porque o programador ele sempre tem aquela ânsia de eu posso fazer isso aqui uma vez só e depois não ter que repetir mais. É o preguiçoso no bom sentido. Para poder fazer as outras coisas que eu preciso realmente fazer. Ou que eu gostaria de fazer. Ou que eu gostaria de fazer, exatamente. Sei lá, o cara quer estudar uma tecnologia nova, mas ele precisa fazer uma tarefa muito repetitiva. Ele vai deixar aquilo automático
e vai ter tempo para fazer as outras, né? Você é o único cara que não é programador, toma as dores do programador. Não é mesmo? Tá vendo? Mas Desunido, né? Categoria desunido. Não, isso é pauta, hein? Isso é pauta. Categoria Como tecnologia é desunida, né? então, mas é uma coisa assim, que eu enxergo um pouco do outro lado, que tipo... É meus amigos que eu quero fazer amizade, não sei como chegar. Sabe? Que você fica meio perdido, você tenta, escutei isso, vou repetir do lado, fala uma besteira totalmente na hora errada. É assim que eu me sinto. Mas eu gosto. Mas é o que mais acontece, tá? Isso é normal. Pois É. Principalmente quando a gente faz entrevista, né? Sim. O cara meteu um sênior lá. Mas aí chega, né? Então. Sênior de currículo. Não, eu sou sênior, estou há 6 meses na área. Sênior. É um sênior, entendeu? A gente tava falando da questão no de sênior do salário, plano de mas é saúde já. isso. Não é? Não, então, até também falando dessa questão de disrupção ou de criar coisas novas, né? Eu acho que. Eu vou dizer isso por nós programadores. Tem um pouco do ego do programador de conseguir ver o negócio pronto e falar: caramba, eu fiz isso aqui, entendeu? Eu vejo E muito. mostrar pros outros, né? A gente tava conversando agora do fone da Apple, né? Mas assim, cara, imagina você. A primeira vez que eu usei um AirPod, né? Eu falei, cara, que legal. Eu não preciso encostar mais no celular, não preciso tirar do bolso. Eu falo com a Siri aqui e ela muda a música, ela me fala a hora, ela me fala um monte de coisa. Deixa eu só te fazer um comentário importante sobre isso. Poderia ser qualquer outro fone Bluetooth. Poderia. Não sei. É que não, assim, Poderia ser da Apple. é que esse aqui já é o segundo, entendeu? Então, Poderia ser qualquer fone Bluetooth que você ia Sim. conseguir fazer exatamente a mesma coisa. E vou te falar, por 10% do preço. às vezes mais. Mais barato. Às vezes mais barato. Mas imagina assim, a gente que é early adopter também de tecnologia, de gadget, essas coisas, é muito legal você tá no meio da rua sem um fone balangando aqui na tua orelha, né? Aí você chega e aí, né? Não vou falar porque senão vai disparar um monte de coisa aqui, mas você fala assim, toca a música tal. Eu falo, beleza, ó, tô tocando aqui, se você andando. Fala, cara, que legal fazer isso aqui, né? Ou, por exemplo, a questão de automação de casa. Quando que você não quer chegar em casa e falar, que nem no Homem de Ferro lá, com o Jarvis, né? Fala assim, liga a luz, sei lá, toca a música tal. Acho que isso é um pouco do ego do programador de falar, cara, eu fiz isso. Sim. Não, eu comprei um monte de coisa de IoT em casa usar com a Alexa só porque é legal. Porque eu sou nerd. Só porque é legal. Eu poderia apertar o botão no interruptor da luz? Poderia. Funciona do mesmo jeito. Seria mais rápido até. Exatamente. E mais barato. Quem tem Alexa sabe que, cara, se você... Lá É um caminho sem volta. Não, é um caminho sem volta. E aí cai a internet, você 30 consegue apagar a luz do quarto. Você não lembra nem onde tá o fósforo e a vela, Você né? fala, caralho, agora? Como é que eu apago a luz? Não tem internet. Celular, a lanterna do celular ali. Não, eu tenho que pegar a escada, voltar pro tradicional e peraí. Ops. Deixa eu fazer o spot aqui. Pois né? essas coisas ninguém conta, né? Não. Então, é isso que eu ia comentar. Eu tava lá nos Estados Unidos, Best Buy, gente. Sentei no chão assim, eu chorava. Que é isso? Trouxe a Alexa, aquela que gira, 360, porque a minha irmã, quando morava lá, tinha. E eu falei, nossa, eu quero. Eu também quero uma. Que perseguia ela, também quero. E vi o Google Next Hub. E aí eu não consegui entender a diferença de um pro outro, entendeu? Por que eu preciso ter um que eu preciso ter o outro? Não, na verdade você não precisa ter nenhum dos dois. Esse é o fato. Perfeito. Você só precisa ter porque é legal. Excelente. Só por Aqui Já tem... que é legal, compra os dois. Não. E já que é barato que eu posso, né? Então, compra A os gente trabalha dois. pra isso. Compra os dois e põe eles pra conversar. Excelente. Só que o que é o Next Hub do Google não está preparado para o português. Né? E aí você quer dar para um convívio para todo mundo. Todo mundo chega em casa e fala, caraca, que legal. Deixa eu ver como é que funciona. Chama Alexa e tal. E o Google fica no meu quarto e ele não serve literalmente para PQP nenhuma. Pra treinar o inglês. Não, na verdade ele só fica mostrando foto mesmo. É o único que ele faz. E ficar vigiando quando eu saio. O porta-retrato mais caro da sua vida. Perfeito. Não, e aí... Pensando agora Black Friday, meu sonho era ir para uma Black Friday nos Estados Unidos. Deixa eu pesquisar, não é? Porra, a gente é muito idiota, velho. Eu que queria muito ter, paguei 250 em cada um. Então, 250 na Alexa, 50 no Next Hub. Hoje tá $49. $49. Sabe quanto que tá ali na Leroy? 1.899. Nossa. Mesmo eu tendo comprado lá por $250, saía R$1.500 a Alexa ou o Next Hub. Então, também isso, que é o que eu falo, nós somos uma outra elite, né? E aqui, acho que quem se dá o luxo hoje de gostar de tecnologia
Eu acho que o mais legal Sim. de popularizar a Alexa é a quantidade de meme que sai no Mas a galera fala fazendo montagem com a Alexa, etc. Acho que é a melhor coisa que tem. Porque de efeito prático, cara, é isso. Porque... até pensando em outras profissões, cara, a gente faz o que as outras profissões fazem. Por exemplo, mecânico. O mecânico gosta de ter carro, ele gosta de ter ferramenta. Exato, verdade. Entendeu? Verdade. Não, mas A e gente um só faz o que a gente contador? gosta. E um contador? Gosta do quê? Livro caixa. contábil. Livro caixa. Vai na casa dele, a gente... Não parece algo muito legal, me desculpem, contador, mas eu não vejo um pouco de, assim, de tesão, né? Contador Sei lá, o cara tem caneta, coleção de calculadora. Aí sim. Mas é um cara que não tá vendo o seu potencial no mercado. Por quê? Sim. Imagina quanta startup tá precisando de uns caras desse aí pra falar como que eu consigo me organizar aqui e declarar. Deve ter uns já... Não, aí abriram já startup. Sim. Abriram uma startup pra poder ajudar as startups. Não, então. Eu vejo muito essa não chega questão em de. Tem gente que. Ela trabalha porque precisa. E não é problema nenhum isso. Ah, eu sou essa pessoa, tá? Não, então. Não sei se não pareceu, Não, mas eu digo mas- assim, por exemplo, tem pessoas que, isso aqui é legal, eu até gosto de fazer, ou eu suporto fazer isso todo dia por muito tempo, e é isso. E beleza, se paga as contas dela, se ela tá ok fazendo isso, beleza. Mas a gente que trabalha nessa área, geralmente gosta disso, entendeu? É aquela velha coisa, cara. Trabalhe com o que você gosta e você não vai gostar de mais nada o resto da sua vida. Perfeito. Só vai Essa é a gostar verdade, disso. tá? Aham. Cara, mas se você não gostar, você não aguenta. Não. Não. Até porque, Área de assim, ó, o ciclo de tecnologia. amizade... Assim, é raro eu falar com pessoas que não são de tecnologia. Me relacionar com pessoas que não são de tecnologia. Cara, Né? a gente é escravo dessa É, coisa. exatamente. De pensar, Isso, sabe? os isso é podcast não contam, hein? Isso é triste. Cara, eu fico pensando, puta, que vida miserável que eu tenho. Eu tô de um domingo em casa, de boa, tomando a cerveja, falo, porra, hoje eu tô com o dia livre e tal. Legal, o que Vou eu sair posso pro fazer? parque? Vou sair pra almoçar? Mas, pô, sério que Em negócio... cinema? Sério? Não. Vamos fazer um code review. Eu vou Vou abrir soltar o um notebook PR e aqui. abrir o meu editor de texto Porra, e codar. É mesmo, né? Saiu aquele produto do Google Cloud lá, podia dar uma olhada naquilo lá, né? Vai lá, o trouxa vai fazer o quê? Vai abrir o código, vai portar SDK, vai... Por quê? Exatamente. Porque ele gosta dessa desgraça. Mas é. Esse é o problema. É isso que eu falo, a gente gosta, escravo cara. dessa porra. Você faz isso num domingo até porque é legal e reclama quando você tá fazendo o teu trabalho que você tem que fazer. Então, mas é porque aí me mandaram fazer. Aí o ponto é que me mandaram. É que tem um detalhe, né? Ninguém tá te pressionando pra fazer isso. Justamente. exatamente. Não, e muitas vezes você não acredita naquilo lá. Esse que é o ponto, né? É a boa história. A gente tem que chegar com uma boa história, me contar que eu vou também abraçar, vou ter maior tesão de codar aquilo lá. Sim. Mas não me manda fazer um negócio que eu sei que não vai dar certo. Quando você tá trabalhando com um negócio que você gosta e assim, sei lá, uma tecnologia que você gosta, alguma coisa, e numa empresa que faz um produto que você olha e fala, isso aqui é legal. Tesão, Aí, cara, né? Você Mas- pode estar de férias, você vai querer fazer aquilo. Isso que você falou agora também de férias. Antigamente, época pré-celular, o que as pessoas faziam? Elas iam pra praia, sentavam numa cadeira, palavras cruzadas. Eu lembro muito da minha infância, minha mãe lá fazendo palavras cruzadas. Sabe? Era aquelas revistinhas que hoje você não vê mais. Né? E talvez o ponto lá, eu vou codar, não é o codar, é o passatempo. Acho que é diferente você fazer uma coisa porque você quer fazer, porque você gosta, e outra, putz, eu preciso fazer isso aqui, tá um saco e não consigo. E aquela do desafio também, né? Sim. Acho que muita coisa, eu vou resolver isso aqui, putz, não consegui, você vara a madrugada porque você quer resolver. Cara, programador é o bicho mais movido a desafio do mundo, Não, cara. E eu venho estudando muito motivação, eu venho estudando muito sobre isso, de gamificação e tudo mais, e você começa a perceber o que motiva a pessoa, por que ela fica lá horas, por que acontece, o que faz a pessoa ter vontade de fazer e não porque é obrigado. Sabe, muitas vezes você vai fazer alguma coisa que você gosta, mas você é obrigado a fazer, você não faz. Exato. E o programador ele é muito movido a isso, ao desafio, né? Você Sim. pegar e... Resolver o problema, quebrar a cabeça, Exato. fiz. Isso. E tanto que esse perfil, cara, você dificilmente ensina um bom desenvolvedor, ou um desenvolvedor que já é maduro, já é pleno, sênior, ele nunca consegue aprender algo novo se não for direcionado ao que ele está de fato realizando. Você não consegue pegar, por exemplo, um desenvolvedor sênior e, cara, dar um livro de uma linguagem para ele, vai ler o livro e falar, agora eu já sei. Não, ele vai montar um projeto.
que ele vai ser desafiado a utilizar aquela linguagem aplicando em coisas que ele já sabe. Ele termina o projeto, ele vai consultando a referência, mas ele tem que estar aplicando aquilo e ser desafiado a aprender aquilo. Ele não pega um livro ou vê um vídeo e, legal, agora estou anotando quando eu precisar fazer isso. Assim, não funciona assim, cara. O desenvolvedor, ele é movido a task e desafio. É impressionante. Exatamente. Você tem que dar um propósito pro cara, senão... Não sai. Tanto que no começo do desenvolvimento web e tal, fez muito sucesso alguma série de livros que é monte um projeto de não sei o que lá em linguagem tal. O cara pegava aquilo, ele via propósito, ele ia fazendo e se sentia desafiado. Porque acho que deve ter alguma coisa errada com a nossa cabeça que só funciona desse jeito, cara. Eu tava até lendo sobre isso um tempo atrás. Você falou de tentar estudar ou de alguma coisa assim. Eu acho que principalmente a gente de tecnologia no geral, a gente é viciado em informação. A gente quer consumir informação, seja alguma coisa que você já viu 20 vezes, tipo eu falando pra vocês do Inspiration 4, lá que eu já vi o documentário trocentas vezes, ou você vai pegar um vídeo novo sobre alguma coisa que você quer saber, e às vezes você tá no domingo à tarde lá, sem fazer nada, aquele baita solzão, você fala, tá, vou fazer o quê? Putz, eu vi um artigo que eu quero ler. Você vai correr atrás. Porque parece que sua cabeça parada tem alguma coisa errada ali, entendeu? Será que é só pela informação ou é pela criação também? Acho que gostar de criar, de produzir, Acho que um deve pouco ser dos que dois. Também. Que nem o pintor. Imagina o pintor pintar 200 vezes o mesmo quadro. Vai chegar uma hora que ele vai falar, putz, que saco. Agora... Mas o programador, cara, ele é um acumulador de informação útil e inútil. Isso é impressionante. Você pode conversar com qualquer programador hoje de TI, da área técnica, o cara é um poço de conhecimento inútil. Mano, inútil. E a memória é desgracente. Coisas úteis também, mas tipo... ele sabe, só não sabe onde vai aplicar aquilo. Isso, mas porra, era legal, eu olhei aqui. Eu tenho um problema, por exemplo, toda vez que eu vou numa consulta médica, o cara passa lá a receita e tal. Cara, chega em casa, eu vou no Google, eu vou na fórmula química do negócio. Vai me acrescentar alguma coisa? Não, mas um link chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama... Daqui a pouco eu tô na videoaula do Faculdade de Medicina que o cara aprende sobre aquela parada. Você tá lendo um artigo que foi publicado há 2 semanas atrás. Curiosidade. Uma coisa vai puxando. Eu só queria saber se o remédio tá certo porque eu tô sentindo. Mas quando... Até esqueceu da dor. Isso, quando você vê, você tá olhando lá e você vai acumulando tudo aquilo de uma forma que você não vai usar pra porra nenhuma, mas é legal saber. Eu tenho um exemplo inútil aqui, mas eu até hoje gosto de ler revista em quadrinhos, né? Quase 40 anos nas costas, revista em quadrinhos, mas tudo bem. Mas... revista, tudo bem. Tudo na memória. Então, eu gosto muito de Spawn, né? Então, e assim, uma das minhas bandas preferidas até hoje, eu conheci porque eu me interessei pela capa de revista do Spawn, que é um quadrinho que eu tava lendo. Falei, nossa, que legal. E fui procurar lá. Quando eu olhei, falei, mas peraí, tem um CD com essa mesma capa? Como assim? Aí fui. Descobri a banda, descobri que o cara era amigo do cara que escreveu quadrinhos. Aí eles fizeram a capa pro CD. O cara falava da história do quadrinho no CD. Então, e aí começou, né? Pega a biografia. Ele não vai falar o Legal. nome da banda, você viu, né? Não. Uma curiosidade aqui da Não, história. chama Ice the Earth. Aham. E é Eu o vou Dark pesquisar. Saga, The Dark Saga. Sim, muito e boa, ele inclusive. conta a história do Spawn inteira, assim. Inteira não, mas desde o começo, né? Se você pegar os quadrinhos, você vê várias ligações das músicas com os quadrinhos. Tem easter egg nos quadrinhos. Cadê o... Então, e por que não tem desenvolvedor pagodeiro? Tem, pior que tem. Tem. É pouco, Não. mas tem. É que esse aí programa Tem os caras que... Tem os caras que escutam sertanejo, assim. Não, isso ok, Sabe? né? Sim. Essa, a gente tem que evoluir. Como você estava comentando da inovação, eu preciso evoluir, né? Não nasceram tantas mas eu bandas acho de rock que- tão boas. Mas mesmo assim, acho que a maioria da galera, pegando pelo pessoal da nossa faculdade, tudo, O cara não consegue maioria digitar muito ali, né? Eu já Tocando li. pandeirinho. Assim, é eu já muito vi. ou música eletrônica ou rock, metal, Sim, essas coisas. então. aham. Mas eu já vi alguns artigos em relação a isso. Tem algumas coisas mais preconceituosas, do tipo ligando a inteligência, etc., que não tem absolutamente nada a ver. Óbvio. Mas eu já vi artigos que ligam a música clássica, metal e eletrônico a uma maneira mais ligada de percepção de exatas, como a cabeça pensa como exatas. Pode existir, segundo esses artigos, algumas tendências, né?
quando você fala de música e de complexidade musical, é basicamente matemática. Sim. Né? Música clássica, aqueles símbolos e tal, que eu não conheço nada daquela porra lá, mas sei que aquilo é tipo... Símbolos das notas, você fala. Isso, as notas. Chama nota. Isso, obrigado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso, exato. Isso. Aquilo é quase uma equação, né? Sim. Então, tem um quê de exatas na organização musical. E isso pode estar relacionado a pessoas que têm uma afinidade mais com o raciocínio de exatas, né? Mas é muito ensino, não há nenhuma convenção científica a respeito disso, mas existem alguns estudos que correlacionam, né? Pô, demais isso aí. Sim. Há muito tempo atrás, eu tava conversando com um amigo meu, e aí eu até brinquei com ele que tem 3 áreas que eu acho muito, muito legais e que acho que tem muito a ver com a nossa área de exatas, assim, né, na verdade. Apesar de algumas delas não... Na verdade, acho que uma só que tem muito a ver, Mas assim, se você pegar, por exemplo, músico. O músico é um cara que estuda músico mesmo, né? Não o cara que só vai ali no final de semana e toca alguma coisa e já era. Não que o cara não seja, mas geralmente o pessoal... Músico profissional, que e não ele um senta, hobby. ele aprende questão de métrica musical, dinâmica, nota e tudo mais. E aí é o que você falou, eu toco bateria, eu fiz 1 ano de conservatório de bateria. E instrumento de percussão, ele é muito de exatas. Porque você precisa dividir a música em partes ali e você tem os cálculos de 4x4, 7x8 e por aí vai, né? Então, acho que tem muito a ver essa questão de música com a galera de programação. E até se você parar pra pensar no fluxo, você divide os tempos. Sim. Cara, é tipo um for dentro do outro, sabe? Sim. Não é? Mas é verdade. Cara, Mas no samba dá pra eu também você tenho fazer Você faz uma análise de percussão. algoritmo. Sim, não, mas eu digo assim, de você gostar do ritmo e não só do que tá por trás do ritmo ali, né? O que eu costumo dizer é que assim, a gente de rock, de metal, sei lá, até de música eletrônica às vezes, você quer entender o que tá acontecendo ali. Você não só consome, você quer entender o que tá acontecendo. Perfeito. O pessoal, no geral, samba, funk, eles só consomem. Sim. Tanto que assim, eles não se questionam o que tá acontecendo ali. Eles só recebem a música. A música Eu acho eletrônica. isso bem... Não, assim, você tem as pessoas que... Não é querendo ser preconceituoso Sim, nem não, mas, nada. ó, o que eu vou te falar, assim, no geral é mais... O pessoal mais consome. Não é que eles não têm E interesse. tem um aspecto que não inclusive chama fala atenção, nesses entendeu? artigos, que é o seguinte. A música clássica, eletrônica e o metal, não é nem tanto rock and roll, mas o metal são estilos musicais que estão mais ligados à técnica musical. Exatamente. E não ao sentimento musical. Isso tem a ver com a parte mais de exatas, de percepção técnica e não da percepção de emoção. Quando você fala de samba, sertanejo, etc., todos eles têm essas características, mas são músicas que são mais ligadas à sua percepção emocional, sabe? Inclusive tem as questões métricas de melodia que elas são feitas para te causar uma emoção, né? Não que no metal, no rock não tenham, mas você tem outros elementos ali além da melodia, né? Claro, vai ter muita gente agora xingando a gente, porque somos 2 metaleiros falando disso. Exatamente. Né? Mas fica aqui, se você comenta aqui, que ajuda a engajar o vídeo. Mas, por exemplo, pegando uma coisa que não é metal e que se você parar para tentar entender aquilo é muito mais complexo, não é uma música que você sente, sei lá, você tá olhando pra praia ali, toma uma cerveja e você vai escutar. Por exemplo, o Yamandu Costa, que é um violonista brasileiro do Rio Grande do Sul. O cara é excepcional, ele é técnico pra caramba. E não é rock, né? Então, só que eu brinco que isso daí é música pra músico, porque você precisa entender o que tá acontecendo ali. Ou jazz. O jazz é o exemplo mais clássico que tem. Não, jazz é caos musical. Exatamente. Você pegar os álbuns do Coltrane lá, né? Então... Mas tem muita coisa aí também que é o humor da pessoa, né? Você não vai conseguir escutar aquela mesma coisa o tempo todo. Às vezes você tá mais triste, às vezes você tá mais alegre, às vezes você tá... Então muda. Talvez mesmo dentro de um mesmo estilo, ainda tem um pouco... Às vezes você quer escutar um metal pesadão, você tá mais de uma rock ballad ali. Sim, tá apaixonadinho no fim mas de semana. Mas tá tudo meio dentro do mesmo, né? Sim, mas acho que isso tem a ver também com as suas ondas cerebrais, com o jeito que você tá se sentindo. Tem. Música clássica também tem muito disso. Pode ser que isso se associe realmente com o tipo de
De coisa que você tá emitindo ali, o amor que você tá colocando no código. Pois é, e com essa de música e sentimento que já saiu totalmente da pauta de tecnologia, a gente encerra aqui esse episódio de PPT no Compila especial com meus amigos aqui. Agradecer a participação de vocês. Foi um papo aberto. K-pop. Maravilhoso. O cachê vem depois, é isso que ele falou, né? Não tem cachê. Não, o cachê já tá aqui. Foi aqui, ó. Foi em cerveja. Agradecer, né? Aqui, ó. Alô, Lapa. Lapa Lou. Muito obrigado. Muito Maravilhosa. obrigado. Me patrocina, tá? Tô de Já dieta. fica a dica. Low carb, né? Então. Obrigado, Cintia, obrigado. Foi muito bom. Obrigada Muito a bom. vocês. Você precisa voltar mais vezes aqui. Gravou pouco com nós, Que hein? bom. Primeiro episódio ainda, cara. Pô. Obrigadão. Valeu, obrigada a você pelo convite. Cara, você é o cara Estamos aí para isso. de bares do Mackenzie, né? Obrigado, cara. Muitas noites estudando Java, estudando Verdade. todas as nossas maluquices de C, C++. Pra não dividir o sushi. Exatamente. Depois de Porque tudo isso. é calculado. Fabinho, É isso obrigado, aí. cara. Muitos anos, hein? Bate-papo nostalgia. Bate-papo Conta muita nostalgia. história de internet, Verdade, dessa vivência. A gente nem falou de Joomla. Nossa. Você vê Nem que de tá- mambo. Joomla, Drupal, o que mais? O Drupal era moderno, né? É, mas pô, É. era bom. Eu não falo muito porque senão, se o pessoal sabe que eu trabalhava com Joomla, eu perco a moral pra zoar o PHP nos próximos episódios. Eu não posso perder Não esse pode. meme. Tá bom, ok. Não Tá posso, bom. O que entendeu? é Joomla? Não sei, nunca ouvi falar desses Django, negócios. não. Django, é isso? Django. Django, legal, Python, Era Django, tá. eu falei errado. Desculpa, confundi. A pronúncia britânica, americana, tem essas diferenças. Fabinho, obrigado, cara. Obrigado você pelo Show de convite. Um prazer conhecer vocês dois aqui também. Participar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está nos Show de assistindo. bola. Você que acompanha a gente até agora, não deixa de dar o seu like aqui, se inscrever no canal, adiciona a gente também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Instagram, tudo @PPT no Compila. Se você gosta e valoriza o criador de conteúdo, dê informação técnica, compartilha esse conteúdo nas suas redes, passa para seus amigos que trabalham com TI e não só de tecnologia. Se você gosta do trabalho de quem gera conteúdo, compartilhe e valorize o trabalho do criador. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!